Oi, como é que você tá? Eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária e especialista em locução natural conversada. Seja bem-vindo ao meu canal. Você está prestes de começar a ver o projeto 1008, os melhores momentos da minha mentoria ao vivo, que acontece de segunda a sexta às 10h08 da manhã nas minhas redes. Eu sou locutora publicitária especialista em locução natural e conversada. Eu ajudo pessoas e marcas a começarem, se conectarem e venderem mais com a voz. E se você quer participar de um grupo no Telegram, um canal no Telegram, onde eu compartilho insights diariamente, acessa aqui na descrição desse vídeo, tem um link para o Novas Vozes. É um canal exclusivo, onde eu compartilho insights inéditos e algumas coisas que eu tiro do projeto 1008 para vocês com exclusividade. Então, clica aqui embaixo e participa do Novas Vozes. E agora, fica com os melhores momentos do 1008. Bora! Conta pra galera que você fez um trabalho de carro de som aí gravando do seu computador. Conta como é que foi isso. Isso. Então, lembro que desde o começo do curso eu te falei, eu vinha de locução, de varejo e tal, né, porta de loja. E aí eu tenho conhecimento com a galera da Pernambucanas. Que massa. Como eu fiz para Pernambucanas 5 anos. Você e seus contatos. Então, os contatos tem que ter, né? Aí eu chamei um desses contatos, que hoje ele é gerente da Pernambucanas de Frutal. Que massa. Interior interior entre divisa de São Paulo e Minas. Ali pro lado de Ribeirão Preto. Aí ele falou, pô, Alex, eu mandei pra ele ver. Falou, Neto, tô fazendo um trabalho, vou começar a montar uma demo e tal. Dá uma olhada nisso aqui, né, velho? Você sempre foi sincero com o que eu faço e tal. Não, manda aí, manda aí. Aí eu mandei, ele falou, não, vou fazer melhor, já vou te mandar o texto, faz aí a locução pra mim. Eu falei, beleza. Ele mandou o texto, aí eu fiz. Eu falei, Neto, vê o que você acha. Aí ele olhou, cara, tá perfeito. Que massa. Eu vou usar ela. Eu falei, mas eu não fiz com microfone, não fiz com nada. Eu tô fazendo com o microfone do notebook. Não tem qualidade assim e tal. A sala tá pouco tratada, não, né? Ainda dá uma reverberância ainda e tal, né? Aí ele falou, não, o carro de som pra mim aqui tá perfeito, pode fechar. Que massa, Alex. Eu falei, então tranquilo. Eu nem falei em valores com ele. Aí ele falou, não, já vou mandar aqui pro carro de som. Já liga pro Jean, já vou passar pro Jean, que é o gerente geral dos gerentes, né? Ele é distrital hoje, ele era gerente na época que eu fazia locução. Uhum. Aí eu falei com ele também, falei assim, Alex, faz o demo, que eu vou fazer de tudo para te colocar como voz da Pernambucanas. Que massa. Mas e aí, quanto que você ganhou nessa parada? Então, aí ele falou assim, eu falei, Neto, mas eu nem sei, cara, quanto cobra nisso. Ele falou, cara, aqui paga R$50. Mas pra você, que eu sei sua locução, eu vou te pagar 250, tá bom? Porra! Fechou! Que massa! Olha, demorou. Que legal, Alex. E ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você é um exemplo, porque você nos inspira. Você é o exemplo do cara que tá fazendo sem ter, tá fazendo sem condições. E assim, gravou no microfone do notebook. E fez o negócio ficar bom. Tudo bem que seu notebook é novo, né? Mas mesmo assim... Mas é aquele negócio. Assim, eu não imaginava que ia ficar uma qualidade como ficou? Boa para uso, né? Sim. Né? Porque geralmente o pessoal exige rios e fundos, né? Mas graças a Deus pegou legal. Ele falou, não, meu, faz. Aí mostrei para um pessoal. Aí até fiz uma pro tio da minha esposa, que ele vende sucata lá no norte, né? Ele compra e vende sucata. Depois eu até vou te mandar, que ficou meio engraçadinha e tal, assim. Que legal. Zoando. Era mais pra zoar ele. Ele falou, pô, meu, quanto que é isso aí que você faz? Eu falei, cara, isso eu vou fazer pra você só por fazer. Ele falou, não, fala aí. Eu falei, não, eu cobro R$300, né? Aí ele falou, não, então beleza, eu vou te pagar, porque ficou muito bom, eu vou usar aqui, eu vou usar. Jura que você tá cobrando R$300 de carro de som. Tá 300, vendo, galera? É uma questão de botar preço. Vocês acham que o cliente não vai pagar, mas no fundo o cliente tem dinheiro para pagar, né, Alex? Se você tivesse falado 50, você ia perder 250, né? O que fica pra gente é quem quer faz, quem não quer fica dando desculpa. Desculpa de equipamento, desculpa de dinheiro, desculpa de tempo, um monte de desculpa. Quando a gente quer realmente, a gente vai pra cima. Olha só, conseguiu um trabalho com a Pernambucanas, daí já saiu um outro trabalho e ele botou preço e ele conseguiu receber. Então, é inspirador, porque
você precisa se valorizar. Você precisa colocar preço no teu trabalho. Não é simplesmente, quanto você acha que custa? Não, cara. Você tem que saber que a tua voz vale, que você vale, que o teu trabalho vale. Pensa nisso, se valoriza, porque às vezes você subestima o cliente. Você fica achando que o cliente não vai pagar e o cliente está com dinheiro no bolso para pagar. Só falta você dizer o seu preço, tá? E ó, é de cadeira que eu falo isso para vocês. Muitas vezes isso acontece comigo. Eu perco de ganhar mais porque eu falei o preço antes. Então, o bom é você perguntar para o cliente. Pergunta mesmo. E aí, quanto você tem de verba? O que você acha que dá para a gente negociar? Ele vai te dar uma noção. E aí, não se deixa ser explorado. É lógico que você não tem que se achar. Mas começa com um valor acessível e vai aumentando o teu cachê e vai melhorando isso no decorrer do processo. Conforme você vai investindo no teu estúdio, em você, você vai melhorando. E aí, me diga, qual é a tua dúvida? Então, eu venho acompanhando assim, os seus vídeos há algum tempo e venho achando bem interessante. Porém, todas as pessoas que conversam com você falam assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já falei no microfone. Aí eu falo assim, caramba, como que eu vou saber se eu consigo chegar até lá? Se eu não tenho zero de experiência. Eu participei de uma semana que você fez há um tempo atrás, mas assim, eu cheguei no fórum, tinha tanta gente boa, que eu pensei, gente, não tem condição de eu ficar aqui. Tava me sentindo assim, totalmente fora do baralho. Exatamente. E aí eu fiquei naquela assim, poxa, eu achei super interessante o trabalho, eu vi que é uma coisa diferente, que as pessoas, parece que as pessoas não estão ligadas para isso de certa forma, não. E assim, mas eu não tenho zero experiência nesse ramo, digamos assim. Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar baixinho. Que os experientes não nos ouçam. Ser iniciante nesse mercado é uma vantagem. Por quê? Porque eu tô vendo você conversar comigo agora, você não tem vício, você não tem caco, você não tem nada que você traz de viciante da sua fala. Você vem falando normal, que é o que o mercado pede hoje em dia. Então, eu tenho vários alunos iniciantes do zero, tá? Que inclusive já estão trabalhando e ganhando dinheiro com a voz, porque eles não tiveram que desaprender, entendeu? O que acontece com a pessoa que já vem do rádio ou vem da apresentação? Ela tem que desconstruir para depois reconstruir. Então, isso é muito mais difícil. É como se você tivesse que desaprender a andar de um jeito para andar de outro, entendeu? Então, assim, o iniciante vem com essa vantagem. Vem sem vícios. E aí, ele consegue se moldar do jeito que o mercado atual pede. E isso é muito mais fácil de vender. Entendeu? Entendi. Então, assim, pro iniciante... E não se sinta com medo, não. É normal. Tem muito locutor, tem muita gente que já fala no microfone, já tem desenvoltura. Mas vou te dizer que, às vezes, a habilidade principal não é falar no microfone. Às vezes, a habilidade principal é negociação, às vezes, a habilidade principal é vender, e, às vezes, a pessoa que tem habilidade, muita habilidade vocal, não tem as outras habilidades necessárias, entendeu? Então, é um conjunto, tá? É um conjunto de coisas. E, ó, pelo que você já conversou aqui comigo, você fala muito bem, né? Obrigado. Mas você fala muito bem, você não fica dando tilt para o seu cérebro dar tranco, você tá falando no meu ritmo. E aí você tem ritmo. Então isso já dá para perceber que você tem facilidade. Que bom. Eu nunca me interessei assim, de assuntos voltados para locução. Sim. Mas eu me interesso, eu gosto. Sempre me disseram isso. Cara, às vezes eu falo por telefone, a pessoa diz que eu tenho talento e tal. Eu tô acreditando. Acho que é possível, sei lá, trabalhar com isso, fazer alguma coisa que tenha a ver comigo. E eu achei interessante esse nome, Monetizando a Voz, porque eu estava procurando justamente isso. Eu pesquisei em algum site que eu pudesse postar, né, a locução, assim. Só que era um site em inglês, eu não estava entendendo quase nada, aí eu desisti. Mas eu acho bacana, tenho vontade de dublar, de fazer locução. E qual que é a tua dúvida? Então, eu não sei bem por onde começar. Eu tenho vontade de fazer dublagem de games, eu tenho vontade de dublar games. E eu sei que tem bastante série também, e série nova aparecendo, e sempre, eu acho, não sei, precisam de dubladores. Quantos anos você tem? Aí apareceu o seu curso.
Eu tenho 28. 28. Tá na flor da idade 28. ainda. É. Eu comecei com 38. 38. Olha só, você tá 10 anos adiantado. Legal. Ó, Bacana. vamos lá, vamos por partes. Para dublagem, o ideal para dublagem é que você faça um curso de atuação que te dê possibilidade para tirar o seu registro como ator. Então, o caminho para dublagem ele é um pouco diferente do caminho para locução em home studio, tá? Hoje em dia, os dubladores estão fazendo também nos seus home studios por conta da pandemia, mas o caminho é teatro, artes cênicas ou um curso técnico de ator, que vai te dar possibilidade de horas de curso para você tirar o seu registro profissional, que é o famoso DRT, que a galera chama. Entendi. Tá? Para dublar, você precisa disso. E aí, formou como ator? Agora eu sou ator, tô atuando bem, tal. Aí você vai se especializar em dublagem. Porque a dublagem, ela é trucosa, ela é um pouquinho mais difícil do que a locução, tem que ter umas técnicas um pouco mais apuradas, tá? Porém, por exemplo, eu fazia dublagem já antes de ser atriz, há 10 anos atrás eu já fazia dublagem. Eu me formei, sabe quando? Como atriz? Em 2019, agora, ano passado, que eu tirei o meu registro. Mas eu já tinha feito games, eu já tinha feito algumas coisas na internet. Que legal. Já tinha feito alguns treinamentos, eu tenho já algumas coisas no currículo, sem ser atriz. Então, assim, o que me proporcionou isso? Fazer esse tipo de trabalho? Exatamente o mercado internacional. Então, eu já eu já sabia fazer, mas eu ainda não tinha papel. Ou seja, eu não era aceita para fazer aqui no Brasil, e como eu não morava em São Paulo, no Rio, era mais difícil, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a dublar e fazer coisas pra internet, tá? Coisinhas pra internet do meu estúdio. Mas aí eu já era locutora, já tinha o meu setup, já tinha o meu equipamento de gravação e comecei a fazer algumas coisas pra internet, que a gente chama de dublagem alternativa. Não é uma dublagem oficial, não são coisas que vai para Netflix, não é uma série, nada disso. São coisas bem alternativas. Mas é uma maneira de começar. É uma maneira de você ganhar experiência, é uma maneira de você começar. Então, o locutor, existem vários locutores que já fazem dublagem, mesmo sem ter registro. Só que são dublagens alternativas. Então, assim, é uma maneira de você fazer. Então, você tem dois caminhos. Você pode ir estudar teatro e tirar o seu DRT, ir por esse caminho, e você pode já começar com a locução e de repente ir estudando no processo, porque daí a locução vai se pagando, a locução vai pagando o teu curso de teatro, enfim, você vai evoluindo no processo, que foi o que eu fiz. Entendi. E assim, uma pergunta que eu queria saber, como é que você consegue mudar de voz? Qual é a técnica? Bom, porque a gente amanhece com voz de homem e depois a gente vai ficando feminina, né? Sim. Mas assim, eu ouvindo alguns áudios seu e algumas propagandas que você fez, você muda a sua tonalidade de voz, né? Então qual é a técnica? Muito treinamento, tá? Eu treino muito, eu faço muito treinamento, faço respiração diafragmática, faço alguns exercícios para trazer a voz de cabeça e a voz de peito. Então, assim, é muita prática, é treinamento mesmo. E você saber mexer a tua glote aqui, a tua garganta para trás, para frente. E, ó, uma coisa que interfere muito, o corpo. O teu corpo precisa estar posicionado de maneira que você consiga interpretar aquele personagem. E o corpo interfere demais na voz. As pessoas, elas ficam muito ligadas na voz, mas não é a voz que comanda a locução, é o corpo. E aí, dependendo do personagem, eu já vou pra cabine diferente. Eu coloco até roupa, tá? Até roupa. Exatamente. Coloco sapato, dependendo do tipo de personagem que eu vou fazer, eu me arrumo. E aí eu faço trejeitos. Automaticamente, o meu corpo leva a minha voz para uma ação física que vai puxar uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, uma mãe mais velha, uma mãe mais jovem, uma filha, uma menininha, enfim. E isso é muito fácil de trazer. É óbvio que tem horários também que eu não consigo fazer. Por exemplo, de manhã é muito difícil eu fazer uma voz aguda. Porque, né? Até o aquecimento vocal vir. Aí eu vou me aquecendo, fazendo bastante exercício, bastante vocalize. E aí eu consigo. Vou trazendo os personagens. São técnicas para trazer os personagens. Ai, que legal!
precisava tirar uma dúvida que talvez possa acontecer ou esteja acontecendo com algum outro companheiro de curso. Claro. Agora há pouco, quando você estava falando com a Priscila, você falou sobre o corpo. Uma coisa que está acontecendo comigo é o seguinte: a gente vem de uma rotina, né? Porque fora da locução a gente trabalha, eu sou militar, tudo uma pressão, aquela coisa. Não estou dando desculpas e não estou tentando justificar de uma forma equivocada. Só que vai chegando agora, aí veio pandemia, vem todo esse transtorno, filho, a escola despejando aquela coisa toda na cabeça da gente, aquela coisa. Parece que fadigou. Eu estou sentindo uma dificuldade no timbre da voz. É como se o timbre tivesse caído, vamos falar assim. Não sei a frase correta. Você já teve isso? Tipo, vou usar uma frase, talvez eu esteja equivocado na frase, que eu não estou achando o caminho correto para te perguntar. Você já teve essa fadiga vocal ou essa canseira vocal? O seu timbre cai? Você sente que o seu timbre não está saindo? Se teve, o que você fez? Como que você encarou isso? O que você pode nos auxiliar nessa questão? Bom, tenho sim, tá? É uma coisa que acontece, é normal. Como eu disse, está tudo conectado, né, Alessandro? O nosso rim está conectado com a voz, o nosso fígado, o nosso estômago. Então, assim, a nossa saúde corporal, a nossa saúde mental está totalmente interligada com a nossa voz. Por exemplo, se eu tiver na TPM, a minha voz fica diferente. Se eu tiver com algum probleminha de estômago, fica diferente. E isso acontece com qualquer pessoa, não é só com você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que realmente cuidar da tua saúde, cuidar do teu tempo, respirar, meditar, dar uma relaxada e fazer aquecimento vocal. O aquecimento vocal e o desaquecimento vocal são muito importantes. Você que é policial, enfim, você sabe, quando a gente vai fazer um exercício mais pesado, a gente precisa se alongar. Se a gente não se alongar, a gente vai sentir os músculos. As pregas vocais são músculos, é a mesma coisa. Se a gente não fizer um aquecimento e um desaquecimento da forma correta, principalmente quando a gente está mais fadigado, que a gente tem mais estresse, que o músculo daqui, né, tá mais tenso, essa parte do corpo fica mais tensionada. Se a gente não aprender a se relaxar, a gente não vai conseguir alongar as pregas e as pregas vão ser prejudicadas. Então fica mais sem brilho, sim, e fica mais prejudicado, sim, tá? Então tá tudo ligado ao teu corpo. Você tem que se cuidar muito. E comer maçã ajuda, porque ajuda na astringência. Não come outra coisa, negócio de gengibre, mel, pode parar. Tudo isso é mito, não funciona. O negócio é sempre manter sem choque, não dar choque de friagem. Por exemplo, entrar no ar-condicionado com a boca aberta, sair no frio com a boca aberta. Cuidar muito com esse choque térmico, de entrar no ar, sair no calor. Isso prejudica demais as pregas vocais, demais da conta. Então, assim, se cuidar, tem que se cuidar. Eu gosto muito, embora eu não estou fazendo recentemente, mas eu gosto muito da inalação. Também é muito boa. Eu não falo muito de inalação, porque eu faço pouco. Eu particularmente, prefiro ficar em silêncio. Mesmo. A inalação, para mim, ela às vezes me prejudica um pouco porque eu tenho rinite. Enfim, eu não me sinto muito bem fazendo inalação. Mas quando eu faço, é muito bom. E ela ajuda, sim. Então, se você quiser fazer inalação com soro fisiológico, é legal, tá? Mas cuida daí para não sair na friagem. Tem que ter bastante cuidado, tá? Mas, é cuidar do corpo e da mente. Porque o que cuida, o que faz... O comando geral é o nosso corpo e a nossa mente. Vamos lá. O papel do sotaque, às vezes, me deixa bastante na dúvida. Eu sou nordestino, eu tenho uma narração relaxada aqui. Eu estou narrando, estou falando contigo no nosso diálogo. Acho que eu estou normal. Se bem que dizem que quando a gente bota uma câmera na nossa frente, a chave vira e a gente, às vezes, o sotaque... Linguisticamente, eu sempre fui muito frágil. A minha identidade regional linguística sempre foi bastante frágil. Por conta das reportagens, das fonoaudiólogas. Mas o que eu queria te perguntar é, a barreira do sotaque para o início
dos trabalhos de uma maneira mais assim, saindo do regional para o nacional, tem muita relação ainda com o T antes de I, ao invés de ti, ser ti, o D antes de I, ao invés de di, ser di, o fechamento das vogais, é por aí? É por aí. Hoje em dia, não temos mais uma grande barreira, tá? Mas temos barreiras. Se você realmente quiser alçar voos nacionais, você precisa suavizar. E aí, principalmente com relação a quem está aí na tua região, não é Pernambuco, é Pernambuco. Vai ser os acentos das palavras, né? Não é obrigada, é obrigada. É uma facada, né? Quem é nordestino isso, Pois mas enfim. Mas do mesmo jeito que você teve que pegar o seu R retroflexo, né? E transformar num R mais aceito pelo mercado. No R do Nordeste. Eu tenho que fazer Nordeste. Eu não posso fazer Nordeste. Não dá? Ou a gente faz Nordeste, né? É Nordeste. Então, aí, olha só. E eu tive um problema com uma aluna essa semana, porque ela não conseguia ouvir. Ela falava legalização. É a legalização, não sei do que lá, não sei do que. Eu falava, legalização. Você tá falando errado. Se a gente for fazer isso aqui nacional para a internet, não vai passar, o cliente não vai aprovar. É legalização. Ai, professora, mas eu não consigo ouvir. E esse é o problema. Ainda bem que você já se escuta. Porque o problema como você já tem experiência de repórter, você já começa a perceber que você está fazendo. Mas a maioria das pessoas não tem ouvido e elas não conseguem perceber que está fazendo. Legalização, obrigada, Pernambuco, né? Deixa eu até dizer uma coisinha só sobre isso que você está dizendo, que o que é a realidade de repórter de rede para as grandes redes de televisão. Eles fazem hoje um discurso, para quem perguntar sobre isso, não, hoje em dia nós não temos mais essa questão de sotaque. O sotaque não é mais uma barreira. Tem sim. As pessoas mais novas que não trabalham a locução para adequar o sotaque ao eixo Rio-São Paulo, muitas vezes têm mais dificuldade de se inserir numa reportagem no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil. Agora, o discurso ainda é um discurso muito falso, sabe? Eles, não, nós não temos preconceito linguístico, mas infelizmente ainda tem. Não, o mercado é totalmente preconceituoso. Você quer ver na publicidade? Nossa, a publicidade é muito pior, tá? E não adianta, as pessoas querem falar, a gente ama o sotaque. Cara, se eu chegar lá falando porta, torta, o cliente bloqueia na hora. Ele nem conversa mais comigo nunca mais. Já trabalhei para televisões no Rio e em São Paulo. E tive que fazer um trabalho pesado com fonoaudiólogas justamente para poder conseguir trabalhar. Para não ter as minhas locuções rejeitadas. Exatamente. É cruel, isso é cruel, mas é a verdade. É a verdade, exatamente. E assim, eu acho assim, que perder o sotaque não é a palavra. Porque o teu sotaque realmente é uma riqueza e você precisa dele até para você poder fazer outras coisas. Mas ter essa consciência que você tem é importante. Você entender que você precisa fazer um R gutural, que você precisa fazer um outro R de outra região, para que você possa crescer mais como locutor, é muito importante. Você já está no caminho certo, porque você tem consciência. E botar essa consciência nas pessoas é difícil, entendeu? Só me falta a locução essencial. Com certeza. É muito importante você ter consciência do teu sotaque, seja ele de qualquer região que for. Eu, por exemplo, gente, tive muitos problemas no início da carreira, porque eu falo porta, corta, torta. Você vê aqui os meus vídeos, eu sou paranaense, minha família mora no Mato Grosso e a gente é caipira mesmo, entendeu? Do Mato Grosso, e ainda mistura com o mineiro do interior e fica interior. E eu falo porta carregado. Então, assim, hoje eu tenho total consciência de que se eu não conseguisse suavizar o meu R, eu talvez não conseguisse tantos trabalhos e não conseguisse chegar a ser uma voz 10M, ganhar mais de 10 mil reais. Enfim, tudo isso que a gente fala aqui sempre, né? Coisas como essa, sobre sotaque, não é uma questão de preconceito, é uma questão de atender o mercado. Então, se o mercado está pedindo para você suavizar, para que você passe credibilidade, porque, por exemplo, vamos nos colocar no lugar de uma marca. Vamos dizer que nós somos a Johnson & Johnson.
Aí a Johnson Johnson, ela precisa falar com São Paulo, com o Rio, com o Sudeste, com o Norte, com todas as regiões. Então, o que a Johnson Johnson quer? Ela quer um sotaque mais neutralizado. Porque se eu pegar uma coisa muito regional, eu não vou conseguir comunicar com a pessoa de São Paulo, com a pessoa do Rio, com a pessoa do Rio Grande do Sul, com a pessoa, de repente, lá do Pará. Então, o ideal é que o sotaque seja uma coisa mais neutra. E aí parte por tirar os acentos, parte por diminuir o R e fazer ele mais sequinho. Então, tudo isso faz parte, tá? E você que tá aí achando que, tem o sotaque, não vou fazer, larga de ser besta. Porque o sotaque é uma preciosidade. Você pode atender toda a tua região, você pode atender todo o teu estado, você pode atender vários municípios do Norte e Nordeste, por exemplo, para depois começar a alçar voos nacionais. Um passo de cada vez, fica tranquilo, que sotaque é uma coisa super fácil de trabalhar. Com exercícios de dicção você trabalha, então é muito de boa. Estou sentindo muita saudade da minha profissão, que eu sempre faço ao vivo, apresento shows, né? Eu trabalho em média de 6, 7 estados anual. Legal. E ficando muito tempo em casa. Mas o que acontece? Esse momento dessa pandemia, a gente conseguiu se aproximar um pouco mais da família. Porque eu não passava um aniversário do meu filho aqui, um dia dos pais, um dia das crianças, né? E isso está nos proporcionando esse aconchego familiar. Eu sempre quero viajando. Cumprir a agenda. E agora eu estou me reinventando, né? Eu tenho um trabalho na rádio aqui de segunda a sexta, mas eu sou muito ruim de estúdio. Eu não consigo fazer estúdio. Porque eu sempre procuro pegar suas dicas, eu sempre procuro também fazer os treinos, né? Posição de voz, é aquilo que você falou, voz daqui, voz daqui, voz daqui, voz daqui. Sim. Muito obrigado, viu? Mas é o seguinte, minha dica para você, tá? Uma dica preciosa essa. Opa. Como você é um cara do ao vivo, né? Você ataca muito, você tem um corporal muito presente, você fala alto. Eu também sou assim. Não sou locutora de rodeio, mas eu sou muito falante. Eu falo com as mãos, eu falo com o corpo, então tudo meu corrobora para minha fala. Ou seja, tem horas que eu tô gritando, eu não tô vendo que eu tô gritando. Aí o Jeff olha pra mim e fala, fala baixo, amor, tá todo mundo te olhando. Fala baixo, amor. E aí, cara, quando eu tô vendo, eu tô assim, empolgadaça. Qual é o segredo aqui? O segredo é o teu posicionamento corporal. Você não pode ficar em posição de ataque. Você tem que colocar pés paralelos. Posição de ataque é isso aqui. O pé direito na frente ou o pé esquerdo na frente, dependendo do que você é. Ataque de luta de boxe mesmo. É isso aqui. A gente fica atacando. Não pode fazer posição de ataque. Fica com os pés paralelos e tenta segurar as tuas mãos do lado do corpo. Segurar não é a palavra, é tipo soltar. Relaxa as tuas mãos do lado do corpo e tenta não levantá-las na hora que você for falar. Tenta, faz um teste. Porque pra mim funciona muito. Se eu coloco a mão, eu ataco demais. Uma outra coisa. Distância de uma mão do microfone, e aí você pensa que é o ouvido da sua esposa. Você tá cantando ela, você tá na paquera, amor, e aí não sei o que lá. É no pé do ouvido. Não é pra você sussurrar, mas isso me ajuda muito. Eu penso no personagem, eu penso assim, eu tô falando com a idosa agora. Então agora eu vou falar no ouvido da idosa. Aí eu deixo um palmo, viro um pouquinho minha boca pra não dar puff, tá? Para não dar ressonância nem nada. E vou... então, você que tá aí, não sei o que lá, e deixa a minha mão relaxada. Cara, tenta fazer. Faz uma gravação, você sendo você, e faz uma gravação fazendo isso que eu te falei. E não esquece que você tá falando no ouvido da pessoa. Você não pode subir o volume. Você tem que botar na tua cabeça. O microfone é o ouvido do meu ouvinte. Eu tenho que falar baixinho, porque senão eu vou ser agressivo. E aí, relaxa a tua boca. Aqui, assim, essa parte aqui... tem que soltar. Isso aqui tem que ficar, o lábio. Porque assim, tá vendo? Aqui eu estou articulando, né? Não precisa articular. Você pode falar com ela solta, com o lábio solto. Isso vai te ajudar pra caramba. Ai, que bom! Gente, esse foi o 1008 de hoje. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.